Vou explicar agora para vocês um pouco sobre o sistema endócrino, tá? É um sistema também muito importante e interessante no nosso organismo, tá? Então a gente vai entender aí por que a gente fica feliz, tá? Por que a gente tem sono, por que a gente tem medo às vezes, tem raiva, tá? Então entender também por que a gente cresce, tá? Então tudo isso está relacionado com o sistema endócrino. Então a gente vai ver algumas situações sobre esse sistema, tá? Que é muito legal, eu acho ele muito bacana, tá? E espero que vocês gostem aí dos vídeos, tá? Dividi o vídeo em duas partes, tá? Primeira parte que a gente vai falar mais sobre os hormônios encontrados no hipotálamo, mas a gente vai ver parte a parte aí conforme os slides forem passando, tá bom? Então avançando, primeiramente as funções do sistema endócrino, tá, gente? É só para a gente entender que a palavra é endócrino, tá? O prefixo endo sempre vai significar dentro, tá? Então endo significa dentro e quina com relação às excreções, tá? São secreções internas, tá? Então a gente vai estudar o sistema endócrino, que é essa produção aí de substâncias internas. Mas primeiramente as funções, tá? O sistema endócrino é responsável pelo controle das atividades metabólicas do nosso organismo. Isso aqui são os principais órgãos do sistema endócrino. Tá? A gente vai ver cada estrutura dessas aqui, com exceção das gônadas, tá? A gente não vai ver nesse assunto ainda os testículos e os ovários, tá? A gente vai ficar mais para a reprodução. Mas nós iremos ver a hipófise, tá? Aqui dentro do hipotálamo. Depois as tireoides, as paratireoides. Em cima dos rins, as suprarrenais e o pâncreas, tá? Então a gente vai ver os hormônios que essas estruturas produzem. Os principais hormônios e as suas funções, tá? Então, como eu falei, esses hormônios são responsáveis pelas atividades metabólicas do nosso organismo. Ele vai atuar a longo prazo, tá? Através dos hormônios que nós chamamos de mensageiros químicos. Por que eu coloquei a longo prazo? O nosso próximo assunto vai ser sistema nervoso. O sistema nervoso ele atua a curto prazo. Então o sistema endócrino ele controla as atividades do nosso organismo a longo prazo. Tá? Diferente do sistema nervoso. Mas isso é para nosso próximo assunto. Tá? Então as funções do sistema endócrino, tá? Como eu falei, atividades metabólicas, são essas estruturas que nós iremos ver no nosso assunto. Tá? A hipófise, tá? Vamos ver a tireoides e as paratireoides, as suprarrenais ou adrenais, tá? Que ficam em cima dos nossos rins, e o pâncreas. Então nós iremos ver os hormônios dessas estruturas no decorrer do assunto. Primeiramente falando sobre os hormônios, antes de entrar no hipotálamo, tá? Os hormônios são substâncias que vão atuar controlando o funcionamento de outros órgãos, tá? De vários outros órgãos. E vão ser substâncias produzidas por essas glândulas que eu falei ainda há pouco para vocês lá no slide anterior, que são chamadas de glândulas endócrinas, tá, gente? Que secretam substâncias internas. Por que é interno? Porque os hormônios sempre vão ser liberados dentro da corrente sanguínea, tá? Por isso que é endo, dentro da corrente sanguínea. Tá? Então os hormônios são esses sinalizadores químicos, tá? Esses mensageiros químicos que vão ser produzidos por essas glândulas endócrinas. Aqui tem uma célula endócrina, ela produz esse hormônio, ele vai ser liberado dentro da corrente sanguínea e ele vai ter uma célula-alvo, onde ele vai agir modificando ali o metabolismo dessa célula-alvo. Tá? Vai inibir ou vai ativar alguma função nessa célula. Então é assim que funciona aí os hormônios, tá bem? Hoje a gente sabe que os hormônios eles não são produzidos não apenas por aquelas estruturas que eu falei para vocês ainda há pouco. Por exemplo, nós vamos encontrar hormônios sendo produzidos pelo nosso estômago. O estômago produz a gastrina. A gastrina vai estimular a produção do suco gástrico, tá? Então ela estimula ali a produção do ácido clorídrico mais a enzima. No intestino delgado nós vamos encontrar a secretina também, que é um outro hormônio. Algumas células ali endócrinas vão secretar a secretina, que vai estimular o pâncreas a produzir bicarbonato de sódio. A gente vê isso lá no sistema digestório. A gente fala um pouquinho sobre essas duas estruturas. Mas a gente sabe agora que outros órgãos produzem hormônios no nosso organismo. Tá? Então sabemos agora que
temos as glândulas endócrinas, tá? Que produzem os hormônios. Os hormônios são liberados dentro da corrente sanguínea, vocês não podem esquecer disso. Para eles agirem, tá? Serem transportados até a sua célula-alvo. Tá? Então é dessa forma aí que eles trabalham. Então chegamos aqui no hipotálamo, tá? O hipotálamo é a primeira estrutura que a gente vai estudar aqui direitinho. Que fica nessa região central aqui do nosso cérebro, tá? Isso aqui é o hipotálamo. Dentro do hipotálamo vamos encontrar a hipófise, vamos já falar sobre ela, tá? Então, o hipotálamo ele vai realizar a integração entre o sistema nervoso e o sistema endócrino, tá bom? Então, o sistema nervoso ele percebe as reações do ambiente e do organismo com esse ambiente e ele avisa o sistema endócrino, tá? Olha, precisa de tal coisa. Então o sistema endócrino vai lá e produz o hormônio relacionado a essa parte do organismo e ele envia esse hormônio, tá? Ele estimula. A gente vai entender daqui a pouquinho como funciona aí essa integração aí do hipotálamo, da hipófise com as outras glândulas endócrinas, tá? Mas ele avisa ali o sistema endócrino do que ele precisa fazer para o corpo, tá legal? Então, neurônios do hipotálamo estimulam ou inibem a adenohipófise, que é uma das regiões da hipófise, tá? Então, existem neurotransmissores ali do hipotálamo que vão estimular ou inibir a adenohipófise, que é essa integração aqui. O hipotálamo também vai secretar dois hormônios, tá? Que são neurosecreções, que é a ocitocina e o ADH, que a gente vai falar sobre eles mais adiante também, que ficam armazenados na neurohipófise, que é uma outra região da hipófise que fica dentro do hipotálamo. Tá? Então a gente vai ter que sempre ficar atento a essas estruturas aí, como que elas se organizam dentro do nosso corpo. Tá bem? Então a gente vai ver sobre a adenohipófise e a neurohipófise mais adiante. Agora eu vou falar um pouquinho sobre a glândula pineal, que é muito interessante também, que é também chamada de glândula epífise, tá? A epífise fica um pouquinho aqui do lado, tá, do nosso hipotálamo, fica dentro do hipotálamo ainda, fica um pouquinho do lado, tá? Então aqui embaixo nós temos aqui a glândula pituitária, que é a glândula hipófise, que eu vou falar dela daqui a pouquinho, mas aqui na parte de trás nós temos a glândula pineal. Qual é a função dessa glândula? Tá? Ela produz um hormônio chamado de melatonina, que ajuda a regular o nosso relógio biológico e a duração dos dias e da noite. Então é esse hormônio aqui que faz a gente dormir, tá? Em outras palavras, tá? Quando ele é produzido em grande escala, significa que já tá à noite, tá? E a gente precisa descansar, tá legal? Então, esse hormônio aqui que vai regular o nosso sono. Não confunda com melanina, tá, gente? A melanina é uma proteína que existe na nossa pele. Melatonina é o hormônio, tá, do sono, tá? Que vai regular aí o nosso relógio biológico e também a duração dos dias e das noites, tá? Esse hormônio também vai influenciar o crescimento, porque existe o hormônio do crescimento, que é a somatotrofina, que eu vou falar dela mais adiante também, e ela só é produzida à noite também, tá? Então, em outras palavras, a gente só cresce dormindo, tá? E no escuro. Agora nós iremos falar sobre a glândula hipófise ou pituitária, que é essa região aqui mais embaixo, que é essa região aqui. A glândula hipófise, tá? Ou glândula pituitária, ela é dividida em duas partes, tá, gente? A gente vai ver primeiramente a adenohipófise, que é a parte da frente da hipófise, tá? E também tem uma outra parte que é a neurohipófise, que fica na região posterior aqui da glândula pituitária, tá bem? Então, essa estrutura aqui, ela fica localizada na base do nosso cérebro, tá? Como se estivesse tipo em cima do nosso céu da boca, tá? É mais ou menos nessa região aí do nosso corpo que nós vamos encontrar a glândula pituitária. Ela funciona como se ela fosse um cérebro das outras glândulas endócrinas, tá bom? Porque ela vai controlar, a hipófise vai controlar as outras glândulas endócrinas, principalmente a adenohipófise, tá bom? A adenohipófise ela vai produzir hormônios que vão ser chamados de hormônios tróficos, porque eles vão ter essa função aí de controlar as outras glândulas endócrinas. Estão aqui nessa figurinha aqui, dá pra ver mais ou menos, acho que dá pra ver direitinho aí como que essas estruturas se organizam, tá? Aqui nós temos a região do hipotálamo e a parte mais de baixo aqui na base nós temos a hipófise, tá? Que é a glândula pituitária. Aí aumenta um pouquinho aqui a imagem.
Na adenohipófise ela vai ter vários hormônios que nós chamamos de hormônios liberadores, tá? Também hormônios tróficos, liberadores, porque eles vão agir ali controlando as outras glândulas. E tem exemplos aqui desses hormônios, tá? Tem a prolactina, que eu vou já falar sobre ela, que é ao lado. Hormônios gonadotróficos, tá? Que vão agir nas nossas gônadas, tá? Nos órgãos sexuais. O hormônio da TSH, que é o tireotrófico, tá? Que nós vamos encontrar na nossa tireoide. O hormônio que nós vamos encontrar nas suprarrenais. O hormônio do crescimento, tá? São alguns exemplos, a gente vai ver sobre eles aqui nos slides posteriores. Tá? E aqui na região de cor amarela é a neurohipófise, onde nós iremos encontrar dois hormônios. Como eu falei para vocês no slide anterior, nós vamos encontrar a ocitocina e o ADH, que é antidiurético. Tá? Então aqui, o primeiro hormônio liberador, tá? O trófico, encontrado na adenohipófise, é chamado de prolactina. Tá? Esse hormônio aqui, ele tem a função de estimular as glândulas mamárias a produzirem um leite. Olha só, ele estimula outras glândulas, né? A adenohipófise libera hormônios que vão estimular outras glândulas a produzirem outras substâncias, tá bom? Então, no caso aqui, a prolactina vai estimular as glândulas mamárias a produzirem o leite, tá? Então, essa é a função dela aí, tá bem? Então, gente, aqui já vimos o hormônio prolactina lá, que estimula as glândulas mamárias a produzirem o leite. A adenohipófise também vai liberar outros hormônios, tá? Esses aqui são os hormônios gonadotróficos, são dois, tá? Que é o FSH, que é o hormônio folículo estimulante, e o LH, que é o hormônio luteinizante, que vão agir lá nas gônadas, tá? Como o próprio nome já diz, gonadotróficos vão agir, no caso do ser humano, nas mulheres, nos ovários, nos homens, nos testículos, tá? Nos sistemas reprodutores. Então vou falar aqui resumidamente, tá, como funciona nas mulheres e nos homens aí, a ação desses dois hormônios. Começando com o FSH nas mulheres, tá? O FSH, o folículo estimulante, ele vai provocar o crescimento dos folículos, tá? Como o próprio nome já diz, nos ovários, e a formação de espermatozoide nos testículos. Mas, primeiramente aqui nas mulheres, tá? Que é um pouquinho mais complexo que nos homens. Como que acontece aí esse procedimento, tá? Aqui eu tenho um ciclo reprodutivo de uma mulher que tem um ciclo reprodutivo regular, tá? Aqui a tabelinha regular. Então a gente vai por partes. Aqui no ciclo ovariano, tá? O que acontece dentro do ovário quando o hormônio FSH ele é produzido, tá? Ele vai provocar o crescimento dos folículos, como foi dito ali ao lado. Então existem vários folículos esperando a maturação. Tá? Então nesse momento que o FSH ele é produzido lá pela adenohipófise e é liberado na corrente sanguínea, quando ele chega lá no ovário, ele estimula aí o recrutamento de um folículo, tá? Para que ele possa sofrer a maturação, tá bom? Então acontece esse processo de maturação aqui dos folículos, a produção do folículo ovariano, tá? Até o momento da ovulação, tá? Mas primeiramente, existem duas fases no ciclo reprodutivo, ou ciclo menstrual da mulher, tá? Existem duas fases, que é a fase folicular e a fase lútea, tá? Então a gente vai ver aqui, resumidamente, essas duas etapas aí com relação a esses dois hormônios, tá? Então aqui no FSH, notem aqui que a linha verde, nesse gráfico, está nos dizendo que a concentração de produção do hormônio FSH, tá? Quando chega aqui, delimita os 14 dias, no caso aqui é uma mulher que tem um ciclo menstrual regular, tá, gente? O que vai acontecer? O estradiol, tá? Que é um hormônio, é um dos hormônios estrogênicos, tá? O estradiol é o mais comum na realidade no ciclo menstrual. Então ele vai na fase folicular, ele é produzido em grande escala. Quando ele atingir o pico, tá? O que acontece? O hormônio FSH também chega no pico. Ele tem um decréscimo de produção muito grande, tá? Significativo. Assim como o hormônio FSH também, ele tem um decréscimo aqui na sua produção, tá? E nesse momento também acontece uma elevada produção do hormônio luteinizante, tá? Porque o hormônio luteinizante nas mulheres provoca a ovulação nos ovários, tá? Então o hormônio luteinizante tem essa função aí de provocar a ovulação aí nos ovários, tá? Então quando ele chega aqui nesse momento, o hormônio luteinizante
foi produzido, tá, em grande escala lá pela adenohipófise, e ele faz aqui, provoca a ovulação. Tá bom, gente? Outra função do FSH também, além de ele agir nos ovários, ele vai agir no útero, tá? Logo no comecinho da fase folicular, a mulher ainda está nos últimos dias da menstruação, tá? Ela está menstruando ainda um pouquinho, está descamando aqui o endométrio, tá? Ele está sendo descartado, tá legal? Quando chega por volta do quarto dia, só lembrando, tá, gente? Isso aqui é um ciclo reprodutivo de uma mulher que tem o seu ciclo regular, tá? Então todo mês é a mesma coisa. Mas nesse caso aqui, nos primeiros dias da fase folicular, existe aqui a menstruação ainda, os últimos dias da menstruação, tá? Qual é a função do hormônio FSH também? Ele vai aqui proporcionar o crescimento do endométrio no útero, tá bom? Então ele faz ali tipo a reconstituição do endométrio, preparando o útero para uma possível gravidez de novo, tá? Quando o óvulo chegar aqui, se ele for fecundado, ele vai encontrar o endométrio aqui novinho, tá? Altamente vascularizado, limpinho, tá legal? Então essa é a função aí também do hormônio FSH, o folículo estimulante. Ele vai estimular ali a reconstituição, tá? O crescimento do endométrio aí no útero, tá bem? Então continuando, o LH, tá? O LH proporciona a ovulação, tá? E a construção do corpo lúteo, tá? Então ele é liberado aqui na tuba uterina, na fase lútea, tá? Essa aqui já é a fase lútea, o óvulo vai ser liberado aqui na tuba uterina, tem esse pontinho pretinho ali representando o óvulo. Se porventura o óvulo não for fecundado, tá? Percebam aqui também que a progesterona ela é produzida em grande escala aqui, tá? A progesterona e o estradiol também continua sendo produzido em uma escala significativa, uma quantidade significativa, mas não tanto quanto na fase folicular. Mas na fase lútea o estradiol também continua sendo produzido em uma quantidade significativa. Repare que quando chega próximo ao 28º dia do ciclo, tá? Há um decréscimo na produção de progesterona e do estradiol. O que isso significa? Se o óvulo não for fecundado, tá? Esses hormônios eles têm um decréscimo na sua produção, tá? Um decréscimo, e o endométrio começa a sofrer a descamação de novo, tá? O endométrio começa a ser descartado de novo. Aí reinicia aqui o ciclo menstrual da mulher. Lembrando que com uma pessoa que tem um ciclo menstrual regular, é em torno do 14º dia que ela entra num período fértil, tá? Uma outra curiosidade também, tá? O que pode acontecer? Quando o estradiol ele tem esse pico aqui de produção, tá? De fabricação, e ele cai de produção repentinamente, o que isso proporciona aqui dentro do ciclo ovariano? Que os outros folículos que estavam se desenvolvendo também, eles param de sofrer o amadurecimento, tá? O crescimento, eles param. Tá? Por exemplo, parou bem aqui, parou, vai esperar o novo ciclo de novo. Tá? Por isso que a mulher ela só vai ovular geralmente apenas um óvulo por ciclo. Tá? Pode ser que às vezes aconteça o crescimento de dois óvulos, tá? Dois folículos, o crescimento de dois folículos, que vão ser posteriormente dois óvulos. Aí a mulher pode engravidar de gêmeos, se forem três gêmeos, assim acontece sucessivamente, tá bom? Então, quando acontece aqui, tá? Quando acontece a ovulação, o estradiol tem um decréscimo significativo. E isso ocasiona lá no ovário a parada da maturação, tá? Do crescimento desses outros folículos, que estavam naquela, tipo na fila, né? Eles param ali de sofrer o amadurecimento. Por isso que a mulher só libera um óvulo normalmente por ciclo reprodutivo. Às vezes libera dois, tá? Depende muito de organismo para organismo, mas normalmente é só um. Então isso aqui é nas mulheres, tá? Nos homens, agora nos homens é bem mais simples, tá? O FSH ele vai estimular a formação de espermatozoide nos testículos. Então, o FSH estimula a produção de espermatozoide nos testículos. E o LH a produção de testosterona, que é o hormônio ali hormônio sexual masculino. Então é bem mais simples aqui no caso dos homens, tá? O FSH produção de espermatozoide e o LH produção de testosterona, que também é produzido nos testículos, tá? Tá bom? Então isso aí acontece aí nos homens, mulheres nos homens.
mais hormônios da adenohipófise, mais hormônios liberadores ou mais hormônios tróficos, tá? Que vão controlar outras glândulas. Começando aqui pelo canto, tá? O canto esquerdo, nós temos o hormônio tireotrófico, que tem uma abreviação TSH. Ele vai atuar na tireoide, tá, gente? Temos aqui o adrenocorticotrófico, tem essa sigla aqui também, o ACTH, tá? Que vão atuar nas glândulas suprarrenais ou adrenais que ficam em cima dos nossos rins, tá? São essa parte amarelada aqui, são glândulas endócrinas, tá? E aqui nós temos o hormônio do crescimento, que é a somatotrofina, o GH, tá? Que é o hormônio do crescimento, como eu falei lá no começo do vídeo. Eu falei sobre a relação dele com a melanina, né? Melanina não, gente. Melatonina. A melatonina, que é o hormônio do sono, que regula ali nosso relógio biológico. Então, quando a melatonina é produzida em grande escala, a pessoa geralmente vai adormecer, tá? Vai adormecer. E quando a pessoa adormece, tá? Dorme, o hormônio somatotrofina também é produzido. Tá? E geralmente quando a pessoa dorme no escuro, ela produz ainda mais. Tá? Então a gente cresce, em outras palavras, como eu falei anteriormente, a gente cresce dormindo. Tá? As pessoas que têm deficiência desse hormônio na infância, elas vão ter o nanismo. Tá? Nanismo são as pessoas anãs, tá? Que não crescem muito. São pessoas baixinhas. Tá? A gente pode ver as pessoas anãs, que elas tem uma figurinha aqui no slide posterior, que elas têm os membros desproporcionais ao tamanho do corpo, tá? Então caracteriza ali o nanismo. O excesso do GH na infância causa gigantismo, são pessoas que crescem bastante, crescem acima do normal, tá? Chegam facilmente a mais de 2 metros, chegam a 2,5 metros, tá? São pessoas extremamente altas, fora do comum, e também existe que a produção do GH em excesso quando a pessoa já é adulta, tá? Que causa acromegalia. Eu coloquei aqui um exemplo de cada problema relacionado a esse hormônio, tá? Então aqui nós temos o nanismo, percebam aí a desproporção, tá? Dos membros em relação ao tronco da pessoa, tá? Que tem nanismo. Aqui uma pessoa com gigantismo, uma pessoa que tem gigantismo, ela deve sentir muitas dores nas articulações, porque os ossos ficam muito grandes, tá? Forçam bastante ali as articulações, então ela tem problemas aí, deve ter várias dores aí nos joelhos, tá? Nos quadris, na coluna. A gente que é normal já tem dores na coluna, imagina uma pessoa que é extremamente alta, né? Aí um outro problema é a acromegalia, tá, gente? A acromegalia é uma deformação que acontece no organismo das pessoas que têm esse problema. Aqui nessa imagem tem uma pessoa com acromegalia. Reparem o queixo dessa pessoa, tá? Cresceu mais do que devia. Tá? As mãos dela também, tá? Cresceu mais do que devia. O calcanhar, tá? São exemplos aí do que pode acontecer em uma pessoa com acromegalia. Exemplos para vocês, pessoas que podem ter acromegalia, jogadores de futebol. O Cássio do Corinthians, tá? Acho que vai jogar no Corinthians ainda. O Cássio deve ter um pouco de acromegalia, porque o queixo dele cresceu demais, né? O menino lá, o atacante do Flamengo, Pedro. O Pedro talvez tenha um pouquinho de acromegalia também. Saindo da adenohipófise, tá, gente? Estava falando até agora só sobre a adenohipófise, chegamos agora na neurohipófise. Tá? A neurohipófise é a parte de trás da hipófise, tá? Falamos só para a parte anterior, agora a parte posterior. É uma expansão do hipotálamo, tá? E os hormônios que ela secreta são fabricados por neurônios dessa região, tá? Do encéfalo, denominados neurosecreções, tá? Então, esses dois hormônios aqui são chamados de neurosecreções, tá? Que é o hormônio ADH, ou vasopressina, e o hormônio ocitocina, tá? Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. Eu já falei bastante sobre o hormônio ADH no assunto sobre o sistema excretor, tá? É onde ele age bastante. Eu até coloquei a figurinha aqui de novo. Então, quais são as funções desse hormônio, tá? O que ele ocasiona aí no nosso organismo? Ele é liberado quando o volume de sangue diminui, tá? Há uma alta pressão osmótica, lembra lá? Alta pressão osmótica. Estimula a reabsorção de água nos rins, diminuindo o volume de urina. Então, quando o ADH ele é liberado aqui, tá? Na corrente sanguínea, o que ele vai agir aqui nessa região aqui, tá? Do ducto coletor, tá? E do túbulo com tecido distal. Ele vai facilitar a passagem da água que está aqui dentro desse ducto, tá? Desses tubos aqui para a corrente sanguínea de novo.
tá diminuindo a quantidade de urina que irá lá para a bexiga, tá bom? Então ele estimula a reabsorção ali de água dos rins, tá? Diminuindo o volume de urina. Ele também vai provocar a constrição dos vasos sanguíneos, tá? Que chamamos de vasoconstrição. Ele eleva a pressão sanguínea dessa forma, tá? A constrição dos vasos sanguíneos. Problemas na produção desse hormônio pode causar diabetes insípida, tá? Que eu comentei também no sistema excretor. Diabetes insípida sem gosto, tá? A pessoa que não tem esse hormônio, ela perde bastante água para o ambiente, tá? Em forma de urina, então ela precisa estar constantemente se hidratando porque ela não consegue reter água suficiente ali no corpo. Então isso aí é o hormônio antidiurético, tá? ADH ou vasopressina, tudo a mesma coisa, tá, gente? Um outro hormônio da neurohipófise, neurohormônio, tá? Uma neurosecreção, é o hormônio ocitocina. Vocês podem encontrar ocitocina com C também, tá? Ocitocina no lugar do X e o C, é a mesma coisa. É chamado de hormônio da felicidade, tá? O hormônio da felicidade ele tem algumas funções no nosso corpo, tá? Ele promove a contração no útero, no trabalho de parto, tá? O hormônio tem esse esqueminha aqui bem simples para a gente entender, tá? O hipotálamo estimula a produção de ocitocina na neurohipófise, tá? Ele é liberado na corrente sanguínea. Aí ele estimula as contrações do útero, tá? Estimula as contrações do útero através de um impulso nervoso gerado pelos receptores da parede uterina. Então isso aqui acontece aí na contração, a ocitocina promove a contração no útero. A ocitocina também provoca, tá, a ejeção do leite, tá, gente? Olha só. Facilmente a gente pode se confundir com a prolactina aqui. Mas lembre-se que a prolactina lá da adenohipófise, ela estimula as glândulas mamárias a produzirem o leite. A ocitocina vai estimular a ejeção do leite, tá? Então, à medida que a criança faz a sucção ali nos seios da mãe, tá? Ele estimula lá a neurohipófise a produzir mais ocitocina para que o leite seja liberado para a criança, tá? Então é assim que funciona esse ciclo, tá? A criança estimula através da sucção nos seios a produção de ocitocina. Aí a ocitocina vai e libera o leite para a criança, tá? Ela também causa a sensação de bem-estar, tá? A ocitocina causa a sensação de bem-estar. Até coloquei aqui uma figurinha para a gente lembrar bem, tá? Sensação de bem-estar, pessoa feliz. É um hormônio do amor, tá? A pessoa quando está apaixonada libera bastante ocitocina na corrente sanguínea, por isso a sensação de bem-estar. E é também liberada durante o orgasmo, tá? Então é um hormônio chamado de hormônio da felicidade por causa dessas funções aí no nosso organismo, tá bem? Então essa aqui é a primeira parte do nosso assunto, tá, gente? Espero que tenha ficado alguma coisa. É bem complexo o sistema endócrino, então são bastante informações. No próximo vídeo eu vou falar mais sobre as outras glândulas endócrinas, tá bom? Mas muito obrigado a todos.